Hoje a reunião estava a cargo do setor de obstetrícia, com o professor Geraldo, mas ele teve um falecimento na família e precisou ir para a cidade natal dele. Então a professora Alessandra assumiu a reunião. Então hoje, e ele vai dar esse tema em uma outra oportunidade. Então hoje a professora Alessandra Cristina Marcolin, que é professora associada do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, vai fazer aula sobre cuidados paliativos perinatal. A Alessandra também está como vice-chefe do departamento. Então, Alessandra, a palavra é sua. Obrigada por você ter assumido assim de última hora. E bom dia para todos os colegas. Bom dia a todo mundo. Eu fico muito triste, né, o motivo pelo qual o professor Geraldo não está aqui apresentando a reunião que ele propôs, mas também é uma oportunidade para eu colocar um pouquinho desse tema, que eu acho que é algo que a gente precisa discutir cada vez mais. É recente, né, historicamente, na medicina, o cuidado paliativo não, mas o cuidado paliativo no período perinatal. Então, eu acho que é um assunto que a gente precisa estar discutindo muito mesmo, porque muitas pessoas ainda têm bastante conhecimento sobre o tema. Então, essa oportunidade é uma oportunidade que eu estou apreciando muito, tá? Eu vou pedir licença para eu compartilhar a tela, aqui minha apresentação. Só me avisem se vocês estão vendo a minha apresentação. Sim. Então, vamos lá. Ao final da aula, gente, eu me coloco à disposição para responder alguns questionamentos, certo? Então, assim, com o avançar, com o desenvolvimento, né, da teoria mesmo, do conhecimento cognitivo na medicina, e com o uso das metodologias cada vez de maneira mais frequente, principalmente da ultrassonografia, nós nos deparamos com dilemas éticos que até então nós não tínhamos. Então, algumas situações, elas são inéditas em medicina fetal, né, tanto para os pacientes quanto para os profissionais de saúde que assistem essas mulheres. E a gente usa dos princípios da bioética para obter algum auxílio, né, na resolução desses conflitos. Lembrando que a bioética usa um modelo de análise que é o modelo principalista. Acho que é do conhecimento de todos vocês, né? Que nós devemos fazer para a paciente e o filho dela, no caso, né, da obstetrícia, a beneficência, não é apenas fazer o bem, mas não fazer o mal, a não maleficência, priorizar a autonomia da paciente. É claro que nessas situações de novidade, né, em medicina fetal, a paciente muitas vezes se encontra bastante confusa, né, na tomada de decisão, mas cabe a nós dar as informações adequadas, o máximo possível, para que ela possa tomar tenha uma decisão com base na autonomia e justiça. Essa assistência tem que ser igual a todas as nossas pacientes. E vejam que não existe qualquer disposição hierárquica desses princípios, tá? Eles não seguem essa ordem, nós podemos nos deparar com esses princípios em qualquer ordem. E falando de bioética em obstetrícia, a gente tem que pensar no feto como paciente, desde que a mãe concorde com isso, que nós consideremos o feto como paciente. Porque pela legislação, a gente sabe que enquanto o feto está no útero materno, a mãe tem todas as decisões sobre aquela vida. Mas quando a gente conversa com a nossa paciente, com a anuência dela, consideramos o feto como paciente, nós temos que conversar sobre a realização de intervenções médicas que trazem mais benefícios do que riscos na abordagem de uma condição mórbida. Então, não apenas pensando na mãe, mas também nessa criança. E essa conversa, ela tem sentido quando a gente tem um feto que tem condições de sobrevivência extrauterina, ou seja, que ele nascerá e a partir de então terá direitos como cidadão.
Portanto, é importante a gente pensar se a gente está diante de uma situação de viabilidade fetal, que, claro, é um conceito bastante amplo, que envolve características biológicas daquela criança, possibilidades técnicas de manter essa criança viva na vida extrauterina. E no nosso país, a viabilidade, em geral, tem considerado 24 a 26 semanas, tá? Mas é claro que cada serviço vai ter uma idade de viabilidade de acordo com as possibilidades terapêuticas que existem ali naquele local. E também tem um outro conceito que é importante, que é aquele que eu já dei algumas dicas aí, que é de autonomia da paciente, autonomia da mãe. Ela precisa decidir pelo sim e pelo não, ela pode revogar a decisão dela em qualquer momento, então ela pode, de repente, querer o contrário do que ela havia decidido antes, e como eu já disse, a qualquer momento. Então, é uma situação bastante delicada, né, de um diagnóstico muito sofrido, seja por uma doença materna grave, seja por uma doença fetal grave. A paciente precisa tomar decisões relativamente rápido, porque a gestação ela tem um tempo que é curto, né? Mas existem vários sentimentos envolvidos aí acerca dessa decisão. Ela pode, no meio do caminho, mudar de ideia, e a equipe médica não pode se sentir ofendida ou não gostar dessa conduta da mãe, porque ela tem a autonomia para fazer essa mudança a qualquer momento. E, falando especificamente das anomalias congênitas, a gente tem que essa é uma intercorrência que é bastante frequente. Apesar da gente ver pouco, né, no dia a dia, quem lida assim, com serviços de GO geral, a gente sabe que anomalias acontecem até 3% das gestações. Mas, felizmente, a grande maioria das anomalias não são aquelas de prognóstico extremamente reservado. Mas, para saber disso, a gente tem que tentar fazer o diagnóstico correto dessa anomalia. O diagnóstico mais correto possível. Porque nem sempre é tão fácil assim, né? A gente está fazendo uma avaliação de uma criança dentro do útero materno. Então, a gente tem aí taxas de detecção das anomalias que variam muito. Algumas com taxas de detecção bastante baixas, como as cardiopatias congênitas. Então, a gente tem que lidar com isso também, né? Que existem anomalias congênitas com diferentes gravidades, com diferentes prognósticos e, portanto, resultados perinatais, e ainda com anomalias que podem não ter sido diagnosticadas no período pré-natal ou que foram diagnosticadas de maneira equivocada. E é importante que isso seja o mais acurado possível para a gente programar o segmento pré-natal dessa paciente, programar o parto e conversar com ela sobre os tipos de cuidados que serão dispensados a essa criança nesses 2 períodos. Claro que os cuidados paliativos perinatais, eles se prolongam com os cuidados paliativos neonatais e pediátricos, mas essa é um segundo momento de discussão que provavelmente nós teremos oportunidade aqui de trazer o neonatologista para conversar sobre isso com nós. Então, toda vez que a gente tem um diagnóstico de uma anomalia congênita, é claro que a gente tem um diagnóstico que tem muita certeza em torno, muita tristeza em torno, muita preocupação dos pais, da equipe médica, muita ansiedade, muito estresse. Lembrem que quando um casal engravida, né, porque a mulher, ela tem a gravidez literal, mas o parceiro, parceira, seja quem for que esteja ali compondo aquele casal, ele também engravida, né, ele também passa por todos aqueles anseios, sentimentos, problemas daquela gestação. Alegrias também, né? Então, quando eles engravidam, eles criam uma expectativa do filho ideal. Então, vai ser um feto maravilhoso, vai nascer, vai dar tudo certo no parto, essa criança vai nascer em boas condições. Quando a paciente faz o teste de gravidez, ela já pensa até, nossa, quando será que eu vou ser vó? Que profissão meu filho vai ter?
Então, os pais, eles trilham todo um caminho de, claro, de boas condições, de felicidades para aquela criança. E quando eles têm o diagnóstico de uma anomalia congênita, esse caminho, ele simplesmente é desfeito, ele é todo reformulado, reinventado, e geralmente de uma maneira dessa forma, com muita tristeza, preocupação, né? Todos os sentimentos aí ruins. E é por isso que esse casal, ele precisa de uma assistência multiprofissional. Então, não é apenas o médico, o obstetra, ele precisa ter apoio do neonatologista, dos profissionais relacionados ao cuidado com essa criança depois do parto. Então, nós temos que ter na equipe um fisioterapeuta, psicólogo. Imagina o quanto eles vão demandar, né, de cuidados psicológicos. Eles precisam ter uma equipe de enfermagem que saiba cuidar deles em todos os passos aí do segmento. Eles precisam se preparar, não apenas pessoalmente, mas com relação à família, com relação às suas condições financeiras. Não é fácil você ter uma criança que tenha inúmeras outras necessidades especiais, em um ambiente onde você tem carência financeira. Então, é muito difícil, eles precisam se informar, eles pedem literatura, eles querem ler, eles procuram o Google, eles trazem várias queixas, várias dúvidas. Então, a gente precisa de uma equipe com profissionais das suas várias áreas, né, de necessidade. Então, é uma criança que vai fazer uma cirurgia pós-natal, precisa conversar com o cirurgião pediátrico, precisa conversar com o cardiologista infantil, com o neurocirurgião. Então, assim, é uma equipe bastante grande que, felizmente, nós conseguimos ter no nosso serviço, no serviço que eu coordeno de medicina fetal, com muitas dificuldades, claro, mas uma equipe muito dedicada. E vai, claro, dar um cuidado integral a essa família. Se a gente tem uma anomalia congênita numa idade gestacional de um feto pré-viável, a conversa, ela é um pouco mais fácil, digamos assim, né? Lá nunca é fácil, mas ela é um pouco mais fácil. A gente, claro, vai fazer o aconselhamento sobre as intercorrências, sobre o prognóstico daquela criança. E, dependendo da doença, a gente pode até propor interrupção da gestação. Se lembrem que no nosso país, um feto anencéfalo, a gente não precisa de solicitação judicial para interromper a gestação. Mas todas as demais anomalias congênitas precisam de uma aprovação judicial. Então, tem todo esse trâmite também, tem um tempo que se gasta, caso o casal queira interromper a gestação, e tem ainda a espera pela possibilidade ou não de interromper essa gestação. Se for o caso de se conseguir essa solicitação, essa paciente vai para um serviço de referência para interromper a gestação. Se for opção do casal manter essa gestação por mais tempo, eles são encaminhados por um serviço de pré-natal especializado. Por que eu coloquei especializado? Um serviço de pré-natal que tenha condição, que tenha aquela equipe que tenha condição de seguir esse casal. Agora, se você tem um diagnóstico de anomalia congênita em um feto que já é viável, então já tem uma idade gestacional de 24 semanas ou mais, a princípio, até que a gente converse, tome todas as decisões, a gente vai fazer um manejo habitual dessa gestação. E, a depender do prognóstico daquela criança, a gente vai discutir sobre toda a programação de segmento pré-natal para aquela gestação. Então, nós vamos falar sobre os cuidados diagnósticos, nós vamos, muitas vezes, complementar aquele diagnóstico, primeiro, né, confirmar, complementar. Muitas vezes essa paciente, ela vem encaminhada de serviços de complexidade menor, então, muitas vezes essas crianças, elas precisam ser reavaliadas nesses serviços especializados. Nós, depois de ter um diagnóstico, nós vamos discutir sobre cuidados terapêuticos, possibilidades terapêuticas que melhorem o prognóstico perinatal.
Se nós chegarmos à conclusão de que o prognóstico dessa criança é extremamente reservado, é um prognóstico muito ruim, nós vamos conversar sobre as intervenções que podem, não que podem, que valham a pena ser adotadas para naquela gestação, tá? Então, a gente introduz o tema cuidado paliativo perinatal. Será que nós faremos intervenções que reduzam a prematuridade? Se houver esse risco, né, de um parto iminente? Será que a gente vai usar sulfato de magnésio para neuroproteção fetal no nascimento desse pré-termo? A gente vai fazer corte com indução? Quais são os tratamentos disponíveis? Será que essa criança deve ser abordada cirurgicamente? Monitorizar o crescimento ao longo da gestação. Será que a gente tem que fazer, se a opção for por cuidado paliativo perinatal? Monitorização da vitalidade ante e intraparto. Também se questiona. Cesárea para aquela criança? É claro que, se a mãe precisar de cesárea por questões maternas, é claro que nós vamos indicar cesárea, visando a preservação da vida materna em condições adequadas. Mas fazer cesárea só pela indicação fetal de uma criança com cuidado paliativo perinatal, então provavelmente todas as intervenções listadas aqui, elas não serão adotadas, se junto com a equipe que assiste esse casal, eles decidirem pelo cuidado paliativo perinatal. Porque todas essas intervenções aqui trazem algum risco. E a gente não quer correr risco diante de um cuidado paliativo perinatal. Então, quais são as situações em que a gente tem uma certa segurança, né? Uma certa, assim, a gente tem segurança de conversar abertamente sobre o cuidado paliativo perinatal. Aquelas anomalias diagnosticadas que a gente tem certeza de óbito, como, por exemplo, a anencefalia, uma genesia renal bilateral, uma hérnia diafragmática grave e muitas outras, né? Ou nós temos uma anomalia congênita, que a sobrevida neonatal é curta, a sobrevida daquela criança é curta, e com grave comprometimento cognitivo da qualidade da vida. Então, aqui eu coloco um conceito que é um pouco equivocado de algumas pessoas, que quando a gente coloca, quando a gente aceita, eu estou envolvendo a família, tá? Quando a gente aceita o cuidado paliativo perinatal, não significa que aquela criança vai nascer e morrer na sequência. Não é isso. Às vezes isso até acontece, mas essa criança ela pode sobreviver um tempo. E isso não significa que nós tenhamos que fazer todas aquelas intervenções que eu disse anteriormente, porque essa criança vai sobreviver um tempo. Aquelas intervenções, gente, são para salvaguardar a vida materna e para conforto fetal, para fazer o menos possível que essa criança tenha sofrimentos desnecessários. Então, também prolongar a vida dessa criança depois do nascimento, por meio de tratamentos, intervenções, por terapêuticas, que tragam sofrimento para essa criança, que tragam dor, que prolonguem a vida dessa criança com qualidade muito ruim, também tem que ser questionado, né? Aí entra o cuidado paliativo pós-natal. Portanto, a criança vai nascer, ela pode viver um tempo, e o melhor cuidado possível, garantindo essa sobrevida confortável, com menos dor possível, com menos sofrimento, vai ser adotado depois do nascimento, tá? Com uma reavaliação dessa criança, claro, porque a gente pode errar o diagnóstico, certo? Então, eu queria que isso ficasse bem claro. E aí a gente tem aqui alguns exemplos, né, de algumas doenças aí que se encaixam nesse cenário que eu coloquei aqui. Então, a genesia renal bilateral, né, com a síndrome de Potter, a anencefalia, a crania, as displasias esqueléticas com as formas letais, a trissomia 13 e 18, holoprosencefalia lobar, as triploidias, hidranencefalia poderia entrar aí também, aquelas cardiopatias muito graves. A gente sabe que a possibilidade de sobrevida é curta e com más condições.
Então, a gente conversa com o casal. Eles querem interromper a gestação? Vamos pedir uma autorização judicial para tentar conseguir essa aprovação e interromper a gestação. Exceção à anencefalia que não precisa. Não, eles não querem interromper a gestação por questões próprias deles, tá? Por aspectos culturais, religiosos, seja o que for da vida deles. Então, nós vamos propor os cuidados paliativos perinatais. Existem ainda aquelas anomalias congênitas que nós temos um diagnóstico incerto, ou a gente não tem muita certeza sobre o óbito, sobre a qualidade de vida, sobre a magnitude do desenvolvimento, do comprometimento, né, do desenvolvimento cognitivo. Então, por exemplo, a gente tem aqui as grandes encefaloceles, como colocados aqui nessa foto, os casos de grandes onfaloceles, de grandes gastrosquises, com extrusão do fígado, as displasias esqueléticas, mas que não fecham as formas letais, mas mesmo assim são bastante importantes. E aí tem um rol de anomalias, que claro que eu não vou ficar dizendo aqui uma a uma, mas são anomalias que nós ainda temos incertezas sobre o prognóstico neonatal. Então, a gente propõe cuidado paliativo perinatal, mas na grande maioria das vezes é uma conversa que é mais difícil, né? Porque essa criança pode sobreviver e pode ter uma qualidade de vida razoável. Então, os pais geralmente não fazem essa opção. A gente está falando aqui no nosso país, né? E aí nós vamos fazer o manejo ativo da gestação, ou seja, nós vamos fazer o segmento como outra gestação onde a gente tem um feto sem anomalia congênita, tá? Se esse for o desejo dos pais. Mas vejam, quando a gente conversa sobre isso, existe uma possibilidade muito grande de conflitos, né? Entre as propostas de manejo da equipe e os interesses parentais. É óbvio, né? É muito difícil para eles tomarem a decisão sobre o que fazer com o filho deles, né? Para nós, talvez seja um pouco mais fácil, mas nunca é fácil. Então, eles precisam ter uma informação adequada sobre aquela anomalia provável e sobre os prognósticos. Quando a gente adota uma conduta, né, uma forma de manejo, precisa haver concordância entre os membros da equipe, precisa haver um diálogo honesto e respeitoso entre os membros da equipe e a família, entre os membros da equipe, né, entre eles e deles com a família. As diferenças, elas são resolvidas pelo argumento, tá? Não adianta falar eu não concordo porque eu não quero e ponto. Por que você não concorda, né? Essa pessoa precisa argumentar. A gente tem que dar muita atenção para influências coercitivas. Então, às vezes, a gente tem uma mãe que quer interromper a gestação, um casal, mas tem a sogra que não quer que ela interrompa a gestação. Então, ela vai forçar a situação para eles não aceitarem a interrupção de gestação ou a adoção do cuidado paliativo. Às vezes, tem um membro da equipe que não concorda com aquilo. E aí ele vai fazer comentários com essa família, induzindo eles a não aceitarem o cuidado paliativo ou a interrupção de gestação. Isso acontece muito no nosso hospital. É preciso que haja suporte multiprofissional, é claro, e é muito interessante que essa família, se eles aceitarem, participem de grupos de apoio. Muitas pacientes do ambulatório de medicina fetal, elas pedem para nós, se nós conhecemos grupos que cuidam de crianças com aquele problema específico, elas querem conhecer mais sobre o problema, conhecer outras famílias que têm crianças com aquele problema. Então, é importante que a equipe também tenha essa informação para dar informações corretas. E cuidado paliativo perinatal, gente, é uma área de atuação muito recente, tá? Ela começou, cuidados paliativos em geral. É uma área de atuação muito recente, começou na década de 60. Começou com crianças, né, o cuidado paliativo perinatal, e com idosos. E a medicina fetal adotou esse modelo com os cuidados paliativos perinatais, mas isso já na década de 90. É uma forma de cuidado que tem origem no hospice, né, americano, que são aqueles locais, aqueles hospitais,
não hospitais muitas vezes, aqueles lugares de apoio para pacientes terminais. E é desse modelo hóspice que a gente tem muito dos conceitos em luto perinatal. E isso é algo que a gente tem que discutir muito, principalmente no nosso país, onde a gente tem uma legislação que é muito impeditiva de interrupção de gestação. Então, a gente precisa ter uma outra opção que satisfaça os desejos dessa família. A gente tem que selecionar bem quais casos vão para o cuidado paliativo perinatal, a equipe que vai cuidar, nem todo mundo é adequado para estar numa equipe dessa, e ok, a gente respeita, mas quem está tem que abraçar a causa. A gente precisa ter um segmento pré-natal que envolva esse tipo de cuidado, não só o segmento pré-natal, quanto o parto e puerpério. E outro conceito que a gente tem que ter é que manutenção da gestação de uma criança muito grave não é uma opção passiva. Então, cuidados paliativos perinatais, mantendo a gestação, não é um não fazer nada. Não tem nada para se fazer por essa criança, então tá, a gente vai tocando a gestação. Não é isso. É uma forma de cuidado em que a gente valoriza aquele feto, a gente valoriza aquela gestação. Isso aumenta, torna mais provável um vínculo forte daquela mãe com aquela criança. Ah, mas isso é esquisito, não é? Uma criança que vai nascer com grande probabilidade de morrer logo, ou que vai ter uma vida muito difícil, e a gente vai priorizar o estabelecimento de vínculo dessa mãe com essa criança. É claro, quando a gente valoriza aquela criança, aquela gestação, primeiro que a paciente, a família, se sente extremamente cuidada, amparada, acolhida naquele problema que é tão grave. Segundo, que é o filho da paciente, não importa o que ele tenha de problema. Ela quer que a gente valorize aquele filho dela. Ela quer que a gente a gente dê para aquela criança as melhores condições possíveis, independente do que ele tem. Isso facilita o luto pós-natal ou perinatal, quando você valoriza a vida. E é claro que essa criança acaba, na prática, sendo melhor cuidada mesmo. Então, esses planos todos têm que ser discutidos com a família. Se a gente vai fazer novas ultrassonografias, com que frequência, se a gente vai aplicar cardiotocografia, geralmente a resposta é não. Geralmente, ficar fazendo métodos para... A não ser que a gente tenha dúvidas diagnósticas e precise repetir essa ultrassonografia, seja uma anomalia congênita que evolua, que tenha uma evolução, então a gente precisa saber se ela está se tornando mais grave ou não. Mas a partir do momento que a gente fecha o diagnóstico e propõe o cuidado paliativo perinatal, é uma forma de sofrimento ficar fazendo muitos exames, ficar olhando a criança toda hora, a não ser que eu queira olhar, tudo bem, mas não para fins de conduta. A gente não inibe trabalho de parto, não vai fazer cerclagem, conduta expectante em ruptura prematura de membranas também não é adotada. A gente conversa sobre a idade de resolução da gestação, geralmente a gente prioriza uma gestação mais prolongada, esperando o trabalho de parto espontâneo, se for o objetivo, ter um parto vaginal. A gente prioriza a via vaginal. As questões de reanimação neonatal, eu já disse que é uma questão da neonatologia, mas se aquela condição... Acho que alguém está com o microfone aberto, está fazendo microfonia. Mas se aquela criança, depois do parto, continua com esse prognóstico extremamente reservado, é bem provável que haja um contínuo de cuidados paliativos para aquela criança. Ela vai ser nutrida, ela vai receber analgesia, ela vai ser tratada de outros sintomas, então ela vai ser aquecida, ela vai ser poupada de procedimentos dolorosos, procedimentos que não tragam melhorias para ela, vai se questionar o uso de antibióticos, ela não vai receber transfusão sanguínea, não vai ser submetida à cirurgia. Então, são condutas para alívio dessa criança e desses pais que não querem ver essa criança sofrendo desnecessariamente. E até por isso a gente precisa discutir sobre local de óbito, tá? E local de óbito, eu estou dizendo não hospital.
Essa criança vai para o CTI neonatal? Teoricamente, ela não teria que ir. É que às vezes a gente não tem um ambiente hospitalar que permita que a criança fique o tempo todo com a mãe ali naquele local do parto, tá? Porque tem outras mães, outras crianças, etc. Mas no cuidado paliativo perinatal, o que a gente quer é que essa criança fique o mais possível com aquela família, que aquele término de vida ocorra em contato com os pais. Eles querem ficar o maior tempo possível com essas crianças, ou seja, valorizar aquela vida enquanto ela ainda existe. As mães falam muito isso, tá? Eu quero viver com ele aqui do meu lado, nem que ele viva minutos, mas eu quero ele aqui. Isso não é fácil, gente, no ambiente hospitalar, né? E, como eu já disse várias vezes, mas aqui agora colocando no slide, né, os objetivos do cuidado paliativo, é alívio do medo, da sensação de abandono e solidão que esses casais têm, que essas famílias têm. Eles querem que nós estejamos ali presentes, eles querem o acolhimento, né, o suporte da equipe cuidadora. Nós temos que orientar os pais sobre o comportamento com outras pessoas, então muitas vezes elas perguntam para a gente, as mães, ai, mas tem a madrinha do bebê, né, que vai ser a madrinha, ela fica perguntando da gestação e eu ainda não estou confortável em contar para ela que o bebê tem essa doença grave, ou então outros filhos, filhos maiores que perguntam sobre o irmão, a irmã. Então, pessoas na rua que falam, olha que bonito, você está grávida, e aí, como é que é o neném? Né? Então, assim, às vezes eles se sentem muito constrangidos de conversar sobre aquilo, e a gente tem que orientar como eles devem se portar nessa situação. Garantir para eles que o filho será tratado como uma pessoa, então a primeira coisa que a gente pergunta é o nome, e passa a chamar aquela criança pelo nome. Evita as condutas que não melhoram o prognóstico, estabelece um plano de parto, tá? Como vai ser o contato com o RN, se eles querem o contato com o RN, o tipo de conforto para esse RN, é por isso que tem um neonatologista no nosso ambulatório. Eles perguntam e a gente tem que saber dar informações sobre a autópsia, sobre o velório daquela criança, sobre o enterro, se tem que enterrar ou não. Às vezes, custos desses eventos, tá? E perguntar sobre o cuidado espiritual. A gente já teve muita paciente que quis trazer o padre, quis trazer o pastor, quis trazer um mentor espírita, de qualquer outra religião, tá? E a gente tem que permitir a entrada desse componente da equipe, né, no hospital nesse momento, tá? E outra coisa que a gente tem que fazer é permitir que essa família guarde memórias. É muito comum que na hora do nascimento de uma criança desse jeito, com um problema grave, os pais não queiram ver as crianças, não queiram ter contato com as crianças, porque eles mesmos dizem, né, que eles têm medo de se apegar àquela criança. Mas isso é muito importante que a gente saiba que é uma atitude, às vezes, momentânea. Passado aquele momento de maior sofrimento ali, eles se arrependem de não terem visto a criança, de não terem tido contato com aquela criança. Então, por isso que é importante a gente conversar isso desde lá do pré-natal, tá? E prever que isso possa acontecer. E construir o que a gente chama de shadow box, tá? Nos Estados Unidos eles chamam disso. Aqui são as caixas de memória. Então, mesmo que eles não queiram saber da criança na hora do nascimento, a gente faz a impressão plantar, a impressão palmar, a gente faz cartinhas, escreve algumas palavras de consolo num bilhete, né? E deixa ali. A gente pede para a mãe trazer roupinha da criança, a gente guarda fotos da ultrassonografia, guarda fotos do nascimento, claro, do rostinho da criança, né? Coisas que sejam boas para essa família depois, né? Guarda uma mechinha do cabelo, o coto umbilical, às vezes a criança vive um tempo ainda, cai o coto umbilical, a gente guarda e faz essa caixa para essa mãe. 100% das pacientes vão agradecer a confecção dessa caixa, mesmo que elas não quisessem ver a criança na hora do nascimento, tá? Passado esse momento muito difícil, elas querem saber do bebê, do filho delas. É uma validação daquela vida e facilita o luto depois.
existem várias barreiras para a implementação, vocês devem perceber, né? Então, assim, muita gente desconhece o que é cuidado paliativo pré-natal, perinatal, né? E dá informações equivocadas. A gente tem incerteza sobre diagnóstico, sobre mortalidade das doenças, então, às vezes, é difícil conversar sobre cuidado paliativo perinatal, porque nem a gente sabe muito bem se aquela criança é tão grave, tá? Existe uma comunicação inadequada entre membros da equipe, a gente passa por várias situações de conversas inadequadas, a gente não pode envolver a família nisso, tá? Mas muitas vezes chega até a família essa inadequação. Existem questões culturais e religiosas, existe uma sensação de impotência da equipe mediante aquela doença grave, então é difícil para a equipe falar sobre aquilo e adotar cuidado paliativo. Existe muito estresse, um sentimento de desamparo da família, das equipes. É difícil escolher um tratamento de manutenção da vida, quando você sabe que aquela criança tem uma situação tão grave, né? Às vezes os pais querem que você tome a conduta como se fosse uma criança sem anomalia. E aí a gente fica, meu Deus, mas eu vou fazer cesárea nesse feto pélvico, essa criança tem a genesia renal bilateral, ele vai nascer, vai morrer. Mas se coloque no local dos pais. É muito difícil eles falarem, não, deixa nascer via vaginal porque é melhor para mim, né? Falando a mãe. E ela pensa que ela vai estar fazendo mal para a criança, apesar do tanto que a gente explica. Mas é difícil para eles tomarem decisão, né? E a gente tem que entender, aceitar o que eles decidirem, tá? Existe falta de recursos financeiros para a gente ter toda uma infraestrutura para poder fazer cuidado paliativo perinatal e recursos humanos, né? Essas pacientes, na hora do parto, por exemplo, ou mesmo no atendimento pré-natal, elas tinham que ter, assim, falando fisicamente, né, do cenário, elas tinham que ter um atendimento diferenciado, mais afastado das outras gestantes, na hora do parto. Esse parto tinha que acontecer longe, né, das pacientes que estão ali tendo fetos sem anomalia, ou, por exemplo, imagina uma paciente com feto morto, né? É muito difícil ela estar naquele ambiente com outras mães, que têm situações diferentes, né? Então, a gente corre risco muito grande de fazer coisas inadequadas. E aí, eu queria terminar a apresentação mostrando essa frase aqui, que é de uma jornalista americana, tá? A Amy, essa paciente aqui da primeira foto. Ela teve uma criança que teve a agenesia renal bilateral. Ela fez a opção, nos Estados Unidos, ela poderia ter resolvido a gestação, tá? Interrompido a gestação, ela não quis. Ela fez a opção por manter a gestação, e ela foi uma mulher, né, uma família que adotou, fazia parte de uma família que adotou o cuidado paliativo perinatal. E ela escreve um livro, esse livro aqui, A Gift of Time, que é absolutamente maravilhoso. E tem essa frase do livro dela, que eu coloco aqui, que fecha bem essa aula. Para aquelas pacientes que fazem a opção de manter a gestação ou não conseguiram a interrupção de gestação no nosso país e para as quais a gente adota cuidado paliativo perinatal. Eu sei que algumas pessoas acham que manter a gestação de um bebê que morrerá é tudo por nada, mas não é. Os pais podem viver, proteger, amar esse bebê pelo tempo que ele sobreviver. Eles podem dar a essa criança uma vida tranquila e um adeus cheio de paz. Isso não é nada, isso é um presente. Então, assim, é bem emocionante o livro, gente. E, terminando com algumas frases aqui, eu acho que a vida, a gente não tem que pensar para daqui a anos, a gente tem que pensar no momento, vendo o positivo disso, tá? Pensar no momento, então qualquer atitude que a gente faça, por menor que ela pareça, para garantir um bem-estar daquela família, daquela criança, é muito para aquela família. A gente tem que sempre se perguntar se a gente está fazendo o melhor quando a gente presta assistência às nossas pacientes, tá? O melhor para ela, para o filho dela. Às vezes o que elas precisam é só alguém do lado ali, um ombro amigo, alguém para trocar uma palavra, para tirar uma dúvida. Isso é muita coisa, gente, para uma pessoa que está passando por tamanho sofrimento.
Então, de forma alguma, a gente tem que pensar que está fazendo nada por aquela gestação, muito pelo contrário. É muito mais difícil a gente cuidar dessas situações, porque a gente precisa ter muito cuidado para fazer o correto. Porque se a gente toma uma atitude ruim, a paciente vai lembrar, a família vai lembrar de você pro resto da vida como alguém que foi ruim para eles, tá? Se você toma uma atitude que eles consideram boa, eles vão te agradecer eternamente, e aquilo vai ser muito positivo para eles. Então, a gente tem que pensar que, além de cuidados técnicos, a gente também tem a opção de dar amor para esses casais, para essas famílias, tá? Porque o que é a gestação se não for realmente resultado de muito amor, né? E a equipe também tem que estar envolvida nisso. Então, eu agradeço a oportunidade de falar sobre esse tema, é um tema de muita emoção para mim, eu tenho é um tema muito caro para mim, e eu me coloco aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês.